Boa tarde, pessoal. Começando mais um vídeo de fechamento semanal dos mercados para vocês. Semana aí, mais uma vez, marcada pelas tensões no Oriente Médio. O mercado definitivamente não tem gostado do conflito. Muitas das narrativas que a gente estava vendo se perpetuando, principalmente ali no final do ano passado, começo desse ano, estão, querendo ou não, indo por água abaixo com todo esse movimento, como por exemplo o dólar fraco, o Fed cortando juros, o Banco Central do Brasil cortando juros, é, um ciclo de mercados emergentes, enfim, todas essas teses, todas essas narrativas, pelo menos no momento, elas estão, querendo ou não, perdendo força, ou simplesmente fazendo uma correção, dando uma oportunidade para quem não se posicionou em favor delas se posicionar nesse momento. Basicamente, o que define se todas essas teses de fato terminaram ou se elas vão continuar em alta é a guerra, quando essa guerra termina e por quanto tempo, principalmente, o petróleo vai se manter num preço é, estupidamente alto que causa inflação no mundo todo, né? Porque basicamente essa inflação ela força os bancos centrais minimamente a não cortarem os juros e num cenário um pouco pior a subirem os juros, em alguns casos talvez até de forma emergencial, seria, né, em um momento que não seja na reunião que acontece a cada 45 dias. Então, enfim, e nesse momento de incerteza, nesse momento de insegurança, de medo, a gente está vendo um comportamento que, inclusive, ano passado a gente não viu tanto, que é o pessoal procurando defesa no dólar exclusivamente, né? Vocês podem ver que o DXY está voltando para cima dos 100 pontos, está rompendo essa lateralidade que já vinha desde o meio do ano passado. Os metais, que todo mundo tem aquele velho dogma, né? Quer comprar proteção, compra ouro. O ouro está caindo, o ouro não está subindo. Ouro e dólar, metais e dólar, na verdade, tem uma correlação inversa. Então, basicamente, o que tem servido de proteção é dólar. Isso para países emergentes é horrível. Mais um fator para pressionar a inflação. Como vocês podem ver, estou até com o SDBRL aberto aqui, o dólar ele está voltando a subir contra o real, inclusive vai um extra aqui, é, pode ser que a gente esteja em um momento excelente para compra de dólar no Brasil. Infelizmente o gráfico aqui do TradingView ele não vai pegar o período todo que eu queria usar, mas de qualquer maneira ele ainda mostra o que eu quero, a minha leitura, né? Aqui eu coloquei o ajuste pela taxa de juros, então, enfim, o dólar não chegou a R$ 7 na pandemia, mas como tem juros embutido nos contratos futuros, esse juros ele está incluso no contrato, por isso os R$ 7. E como vocês podem ver, o dólar está num suporte gigantesco e é basicamente o movimento que o DXY também passou fazendo o ano passado inteiro, segurando em um suporte em um ponto decisivo. Se o dólar fizesse esse rompimento, seria um movimento histórico, assim como o DXY, se caso tivesse feito um rompimento, também seria um movimento histórico. E o DXY, como vocês podem ver, está rompendo a lateralidade, está revertendo para uma tendência de alta. Então, pode estar antecipando um movimento que a gente vai ver aqui no dólar é, contra o real. E, obviamente, esse movimento ele é péssimo para mercados emergentes, para corte de juros e por aí vai, para mercados de um modo geral. Então, S&P 500 renovando mínimas, voltando para preços que a gente não via desde novembro do ano passado. Médias já estão invertidas para queda, hoje o mercado ativou um pivô de baixa, então já dá para dizer que no gráfico diário a gente está vendo uma tendência de queda. O próximo ponto relevante é a casa dos 6.550 mais ou menos, que é essa região de suporte, onde o mercado fez fundo em outubro e novembro do ano passado. De modo geral, numa visão mais macro, o mercado continua lateral, continua sem direção.
O gráfico semanal tem a média de 50 próximo daquela região dos 6.500, então é de fato uma região que está chamando bastante o preço e talvez ele chegando ali a gente pode ver um repique nesse movimento do S&P 500, mas no curto prazo a tendência é de queda e o mercado não tem conseguido se segurar perante a toda essa tensão geopolítica acontecendo lá no Oriente Médio. Nasdaq, surpreendentemente, tem se segurado bastante, porque a gente estava acostumado sempre a ver Nasdaq sendo mais volátil, sendo um ativo mais e mais avesso a risco, né? Sempre que, enfim, que tinha um movimento de risk-off no mercado, Nasdaq provavelmente sofreria mais do que os outros índices, mas Nasdaq tem se segurado bastante. Vocês podem ver que não renova mínimas ali desde do começo de março, está nessa região praticamente o mesmo preço do meio de fevereiro, enquanto S&P 500 já renovou mínimas e o Dow Jones tem sido ativo aí que está caindo mais, também já renovou mínimas. Isso se deve principalmente pelo movimento de bancos. Não sei se todos acompanham. Eu também não acompanho de forma aprofundada, mas enfim, eu sei que tem acontecido problemas no setor de crédito privado lá dos Estados Unidos. Diversos fundos estão travando o saque dos investidores, então tem algum tipo de estresse acontecendo por lá, então isso tem feito com que o setor bancário esteja caindo bastante. Vocês podem ver que da máxima até agora já foram 13%, e o XLK, que é basicamente o setor de tecnologia, está parado, né? Então, por isso o Nasdaq tem se segurado e o S&P 500 e Dow Jones têm caído bastante. O RSP renovando mínimas também, reverteu as médias. Semana passada ainda estava trabalhando acima das médias. Juros dos Estados Unidos fazendo um movimento super importante, corroborando justamente com toda essa visão de aumento de inflação. Os bancos centrais tendo que aumentar os juros, então o juro de 2 anos que vinha numa lateralidade e arriscando um rompimento para sinalizar mais cortes ainda na taxa de juros, fez justamente o movimento oposto, ou seja, rompeu essa LTB, essa linha de tendência de baixa amarela aqui, rompeu essa lateralidade, o que desconfigura completamente, pelo menos no curtíssimo prazo, médio prazo também, um movimento de queda, um movimento de corte de juros pelo Fed. Isso tudo pode mudar na segunda-feira, caso a guerra termine no final de semana. Eu honestamente acho pouco provável que isso aconteça, mas caso aconteça, tudo que eu estou falando aqui hoje vai por água abaixo. Mas é meramente um palpite, né? Eu tenho que falar sobre o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é o mercado precificando basicamente inflação mais alta e o Fed tendo que subir juros ou minimamente mantê-lo. Falando de EWZ, a Bolsa Brasileira tem sofrido bastante aí nos últimos dias. Começou um movimento corretivo já de certa forma bastante relevante. Fala do Ibovespa aqui em vez do EWZ. Se encontra na média de 50. Se perder a mínima de hoje na segunda-feira, a gente ativa um pivô de baixa, que pode levar para um movimento corretivo um pouco maior. No semanal, a gente segue longe da média de 20 e no semanal tem uma região bem interessante para o preço se segurar e também bem grande, que é entre 166 e 177, ou seja, um range aí de aproximadamente 11 mil pontos, que é basicamente esse gap de barras aqui, junto com a média de 20 do semanal. Então, região dos 170, 171 mil pontos pode ser um ponto de suporte relevante para o Ibovespa. De acordo com o vídeo que eu postei para vocês sobre força relativa, eu tenho tomado posições em algumas ações, mas ainda assim não tem sido fácil, pela volatilidade do mercado. Essa semana e semana passada aconteceram duas vezes de eu tomar posição e ser estopado no mesmo dia. Enfim, hoje acabei entrando em duas novas ações. Vamos ver como esses trades andam, mas enfim, pelo que eu faço, tem ações dando oportunidades aqui dentro do mercado brasileiro, mas a visão técnica para o Ibov, ela não é otimista na minha opinião, pelo menos não por enquanto. Semana que vem isso pode mudar.
DXY, já falei, basicamente rompendo essa lateralidade, voltando para dentro desse canal de alta, rejeitando completamente aquele movimento de queda e voltando a sinalizar um dólar forte e sinalizando também que o dólar continua sim sendo a principal proteção global contra a incerteza e contra a crise. Ano passado essa foi uma narrativa que se criou, né, que o dólar não serviria mais como proteção, que o dólar estava perdendo funcionalidade, mas está aí. Uma das poucas coisas que subiu desde o começo do conflito é o dólar, ou seja, as pessoas estão buscando o dólar para se proteger. DBC, ETF de commodities, que eu já venho falando há muito tempo, uma alta aí vertiginosa, basicamente um movimento parabólico, que inclusive não é tão... Assim, é basicamente o que aconteceu com a prata. Vocês podem ver que a prata, em certo ponto, ela ficou vertical. Normalmente, quando isso acontece, o mercado derrete logo em seguida com a mesma intensidade. Então, pode ser que esse ETF esteja prestes a fazer um movimento muito parecido. Tudo depende do petróleo, porque, enfim, esse é um ETF que acabou se beneficiando muito da alta dos metais no final do ano passado e agora se beneficiou da alta do petróleo no começo desse ano. Então, só que os metais já pararam de subir, então se o petróleo parar de subir também e se despencar, que provavelmente é o que acontece caso a guerra termine, esse ETF provavelmente vai voltar com a mesma intensidade que ele subiu. Prata e ouro, basicamente, que nem eu falei semana passada, demonstrando fraqueza, ouro perdendo a média de 20, prata perdendo a média de 50. Prata está aqui desenhado. Para mim agora a gente vai ver uma onda C. Prata perdendo esse fundo dos 64 dólares, possivelmente voltando para baixo dos 50. Eu realmente não vejo a prata renovando máximas históricas, pelo menos não por agora. É o movimento padrão da prata, mostrei isso em outro vídeo. E o ouro também provavelmente vem testar essa média de 50. O ouro eu não compartilho da mesma visão que a prata, porque o ouro de fato é mais procurado nesses movimentos de proteção, porém ele é inversamente correlacionado com o dólar, e o dólar subindo pode acabar fazendo com que o ouro não consiga subir. O próprio petróleo aqui agora, vocês podem ver, uma alta vertiginosa também, muito parecido com o DBC, que é o que eu estava falando. Segundo fechamento acima de 100 dólares, o que é preocupante. Na segunda-feira chegou a bater 120, devolveu tudo. Aqui a gente teve uma amplitude de 35 dólares, se eu não me engano, uma das 40 dólares, uma das maiores amplitudes já registradas aí no preço do petróleo dentro de um dia. E basicamente é o ativo que tem ditado o movimento dos mercados nas últimas 2 semanas. Mesmo que você não opere, principalmente se você opera em um prazo maior, talvez valha a pena você ficar atento ao gráfico do petróleo para ter um termômetro de como o mercado está se sentindo no dia. Se você opera intraday e tem um perfil um pouco mais especulativo, honestamente eu não sei se faz sentido você olhar, porque no final das contas pode ser só ruído. Pode simplesmente se tornar só ruído. É que nem a minha postura em relação aos swing trades e comprar ações num momento como agora. Eu tenho para mim que, independente do movimento que o índice geral estiver fazendo, sempre vão ter algumas ações que vão estar dando entradas e que vão te permitir surfar algum movimento, mesmo que o mercado, de um modo geral, esteja fraco. Porém, é sua obrigação ter a coragem, ter o peito, ter culhões para entrar na ação quando um movimento de queda geral estiver acontecendo. E a postura que todo mundo precisa ter para especular, para operar em prazo mais curto é justamente essa. Você não pode dar ouvido a ruídos, você tem que focar na sua estratégia e executar ela da forma mais impecável que você conseguir. Ok? Então não sei se faz sentido olhar petróleo para operar intraday, por exemplo. Commodities agrícolas, que eu já falei também diversas vezes, fazendo um movimento de alta muito forte. Inclusive uma das ações que eu tomei posição tem a ver com essas commodities, que na minha visão estão parecendo muito promissoras para os próximos meses. E talvez também isso
tô tirando do bolso, tá? Não fiz um estudo, é só uma associação lógica. Se está certa ou se está errada, eu não sei, então não tomem como verdade, mas possivelmente a alta do petróleo também possa puxar a alta do preço dessas commodities, porque o transporte dela fica mais caro, o acesso vai acabar ficando mais escasso também. Então, me parece também ativos interessantes para se ficar de olho. E o Bitcoin, basicamente, mesma coisa de sempre aí com relação aos últimos meses, movimento nenhum, nem sobe nem cai, um ativo completamente esquecido nos últimos meses. E honestamente nem tem muito o que dizer. Para mim aqui o Bitcoin está fazendo um movimento muito parecido com o que ele fez de novembro até o comecinho de fevereiro, que é corrigir para cair. E até que o mercado me prove o contrário, é nisso que eu continuo acreditando. E aqui só a título de curiosidade, o spread de EM e SPY, que é mercados emergentes e S&P 500. Vocês podem ver que nos últimos meses os mercados emergentes vinham liderando a alta em relação ao S&P 500 e agora essa relação ela mudou completamente. O S&P 500 tem ou se valorizado mais ou se desvalorizado menos, então os mercados emergentes de fato perderam bastante força e isso se deve principalmente a toda essa questão da guerra no Oriente Médio. Vocês podem ver aqui que desde o dia 27 de fevereiro, que se eu não me engano foi a sexta-feira que antecedeu o primeiro ataque, os mercados emergentes já perderam bastante força e desde então só caíram. Fez uma máxima em 66 dólares e agora já caiu 14% desde então. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a principal mensagem que eu tenho para deixar é que é importante ter calma e é importante não mudar as estratégias, porque o mercado está vivendo um momento que não é comum, né? Um mercado que tem que lidar com uma situação geopolítica como essa não é um mercado que a gente vai ver todo dia, nem todo mês. Então, e obviamente dá vontade de mudar a estratégia, de fazer algumas coisas que a gente não tem planejado, simplesmente sobre a desculpa de, eu estou aproveitando a oportunidade. Mas da mesma forma que pode dar muito certo, pode dar muito errado, e o problema é quando dá errado, que pode ser o começo para, enfim, um final muito pior. Então, acho que a principal mensagem que eu tenho para deixar e que é o que eu tenho buscado fazer também é só se prender à sua própria estratégia, seguir o que você já tem planejado, revisar teu plano, ah, levantar a guarda, importante. E é isso, espero ter passado alguma mensagem útil para vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com algum amigo e se inscreve no canal. Valeu, até semana que vem.